O Jornal da Justiça está de volta para contar uma história que certamente muitas pessoas que andam de avião já enfrentaram. Num voo de São Paulo para Buenos Aires, na Argentina, os passageiros ficaram mais de 2 horas dentro da aeronave esperando ela decolar. Inconformada, uma passageira desistiu da viagem e procurou a justiça. A repórter Carolina Andrade conversou com ela. As imagens feitas por uma passageira mostram várias pessoas aguardando dentro do avião, que já estava atrasado há mais de 2 horas. Crianças, grávidas, idosos, mulheres e homens, durante todo o tempo, ficaram sem ter o que beber e comer. Além disso, Júlia, uma das passageiras, conta que o ar-condicionado estava desligado e as portas fechadas. E só depois de tanta espera, o comandante do voo teria informado que faltava tripulação e eles estavam aguardando que um comissário de bordo chegasse. Mas já passando mal, Júlia decidiu sair da aeronave. Todo mundo suando, eu passando realmente muito mal. E eu disse para a moça que não tinha a menor condições da gente ficar lá dentro. E ela falou para mim que era para eu ficar quieta, não descer da aeronave, ficar quietinha, não tentar descer, que senão eu ia ser presa. Esse vídeo mostra Júlia e outros passageiros aguardando para desembarcar. E neste outro, ela está descendo do avião. Estou 1h30 dentro do voo, não é 1 minuto não. Eu estou grávida e estou hipoglicêmica, eu vou desmaiar, eu preciso comer, eu preciso ir para o hospital. Está entendendo? No aeroporto, Júlia ainda passou por vários transtornos, já que, segundo ela, não havia nenhum funcionário da companhia aérea no balcão. A jornalista recorreu à ANAC e, em seguida, ao Juizado Especial de Guarulhos. O representante da Gol veio até o juizado e me ofereceu uma passagem sem custo, uma diária de um hotel, porque o avião só era 7 da manhã do outro dia, e pediu que eu entrasse em contato com a Gol, porque ele não tinha o poder de me ressarcir ou de dizer que a companhia iria me ressarcir. Já aqui em Brasília, depois de ter a viagem frustrada, Júlia entrou em contato com o saque da Gol para pedir o ressarcimento de todos os gastos que teve, um prejuízo de pelo menos R$2.000. A companhia aérea pediu um prazo de 5 dias úteis para responder se iria arcar com essas despesas. Enquanto isso, resta a Júlia a aguardar, mas ela já adiantou que caso a companhia aérea não a reembolse, ela irá ajuizar uma nova ação pedindo inclusive danos morais. Ficamos acordados, mediante o pré-processo, de que eu ia entrar em contato, pedir todo o custo que eu tive, que foi da passagem, que foi da diária, que foi de consumo, de volta, Eu ia pedir esse ressarcimento, caso a Gol se negue, eu vou dar continuidade ao processo, Olha, a Gol respondeu. Ela informou em nota que a aeronave decolou com 2 horas e 38 minutos de atraso devido à manutenção preventiva não programada e que, nesse período, um tripulante a bordo precisou ser substituído devido à jornada de trabalho vencida. Ainda segundo a companhia, os passageiros foram atendidos e informados sobre o motivo do atraso. A Gol lamenta o ocorrido e orienta aos passageiros que se sintam prejudicados a entrarem em contato com o seu canal de atendimento ao cliente pelo site da empresa. Bom, e sobre esse assunto a gente conversa aqui no estúdio com o doutor Luiz Antônio Calhau, advogado, especialista em direito do consumidor. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. A gente viu ali no caso da jornalista, a passageira que ficou mais de 2 horas presa dentro do avião. O que caracteriza um cárcere? Aquele caso está caracterizado como cárcere ou não? Aquele caso pode ser caracterizado um cárcere. Por quê? Porque o cárcere, para a caracterização do cárcere, se vê com uma grave ameaça ou violência. Ali não teve uma grave ameaça, mas teve violência, porque os passageiros ficaram dentro do avião trancados, sem ar-condicionado, sem comida, sem nada, contra a vontade deles, sem sua consciência. Tá, a gente tem esse caso, mas no mês passado um outro caso também chamou a atenção e ganhou repercussão. Foi o de 2 passageiros que também, conformados com o atraso no voo, acabaram abrindo a porta de segurança, de emergência do avião, o que é proibido, A ANAC, os órgãos que fiscalizam e regulamentam a aviação civil proíbem essa prática. No caso de o passageiro extrapolar, ficar nervoso, ele acaba perdendo a razão? É um caso mais perigoso, porque o passageiro ele tem direito de reagir a esse acontecimento, só que da forma correta e no tempo correto. Se ele danificar a empresa de alguma forma, algum material da empresa, se ele danificou a porta do avião, alguma janela do avião, a empresa adquire todo o direito de ressarcimento desse dano. A empresa adquire o direito de ajuizar uma ação na justiça para reparar o dano. O passageiro acaba perdendo a razão,
No caso do prejuízo, falando agora, voltando a falar aqui no caso da jornalista, ela procurou o juizado especial e a empresa tem esse tempo para responder se vai pagar, se vai ressarcir ou não? Isso é comum? Isso é comum, a empresa tem um tempo para responder, só que tem que ser provado, tem que ser comprovado todo o dano que ela alegou naquela ação do juizado especial. Sendo comprovado o dano material e moral, eventualmente, com certeza ela será ressarcida. Uma questão trabalhista também, que na nota da empresa, eles explicaram que um dos tripulantes, né, que iriam fazer a viagem já estava com a carga de trabalho vencida. 2 horas e 40 foi o tempo estimado de espera. De São Paulo para Buenos Aires, que era o voo, o tempo é maior. Certamente já sabiam que esse funcionário estaria com a carga vencida. Isso justificaria algum atraso? Isso a justiça entende como justificativa ou não? Nunca. Um erro nunca justifica o outro. A empresa tem que se anteceder e controlar a jornada de trabalho dos seus funcionários. Se a empresa sabia que aquele funcionário específico ia ultrapassar a jornada dele, ela tinha que realocar outro para o lugar. O que não pode acontecer é o voo atrasar. Porque o passageiro comprou uma passagem para chegar num destino específico, num horário específico. Esse horário tem que ser cumprido também. E aí, nesses casos, cabe somente dano material ou moral também? Cabe dano moral se a pessoa comprovar o dano moral, cabe dano material, mediante comprovação também, e eventualmente lucro cessante. Se o passageiro comprovar que deixou de lucrar alguma coisa em razão daquele evento. Que houve algum prejuízo, né? Nesses casos, os juizados especiais, eles resolvem por ali mesmo? Eles resolvem por ali mesmo. A ação pode ser ajuizada no juizado especial, dependendo do valor da causa, até 40 salários mínimos, se não na justiça comum. No juizado especial o trâmite é mais rápido ou depois é remetido para o É mais rápido, o trâmite é mais rápido no juizado especial. E ali dá para resolver, a conciliação pode ser feita também com qualquer funcionário de uma companhia aérea? Com qualquer representante da companhia aérea. A companhia tem que ser representada por um funcionário, um preposto e um advogado. Qualquer coisa que ficar acordado ali naquela ata de audiência de conciliação vai ser homologado para o juiz e aquela ata vira uma sentença. Doutor Luiz Antônio Caial, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Bom carnaval. Obrigado. Boa tarde.